Olá, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Ludmila B. Salatiel e aqui nesse canal você vai ouvir muito a relação entre o sagrado e a ciência, onde a gente pega o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, para falar ali como você pode se conhecer, se revelar, ter percepções e entender que a cada momento do seu dia a dia o sagrado conversa com você. Nessa live a gente vai falar sobre os arquétipos e o cérebro, as forças invisíveis que moldam o seu destino. E para a gente começar a falar sobre os arquétipos, o que são os arquétipos, quais arquétipos a gente vai falar, não de todos, porque são muitos, mas vai falar dos 12 principais e mais um que está ali dentro da sombra, onde a gente utiliza muito. Para a gente falar sobre esses arquétipos, a gente vai começar com uma frasezinha que é a frase-chave dessa live. Você não vive só a sua história, mas histórias arquetípicas que te habitam. Como assim, Lud? Como assim eu não vivo só a minha história? Vamos lá. Sabe aqueles processos repetitivos que você passa na sua vida? Sabe assim, nossa, Lud, eu não sei por quê, sempre passam a perna em mim? Ah, eu sou tão boba, sempre passo a perna em mim. Ou então, nossa, Lud, eu não sei por quê. Todas as vezes que eu penso em me cuidar, nossa, hoje eu vou me cuidar, hoje eu vou olhar para mim, sempre aparece alguém e eu não dou conta. Eu vou lá e cuido da pessoa, e aí eu acabo esquecendo de mim. Ou então, nossa, Lud, eu não sei por quê, eu sempre fico lutando, sabe? Lutando para vencer na vida, para chegar lá, e eu não sei nem onde é lá. Eu não sei nem o que acontece comigo. Essa força que me movimenta. Então, são forças ali que te movimentam sem você sentir, faz com que você siga o mesmo roteiro da vida, o mesmo script da vida, onde você age sempre do mesmo jeito, tem sempre as mesmas escolhas, interpreta o mundo sempre da mesma forma. Porque o que acontece quando você sempre faz esses mesmos movimentos? Olha, sempre acontece isso comigo. Nossa, não sei por que eu sempre me passo a perna. Não sei por que as pessoas sempre vão contra mim em algum ambiente. Nossa, não sei por que eu sempre sou conhecido como rebelde sem causa. Eu sempre questiono alguma coisa. Quando você fica nesse sempre, que é um arquétipo que a gente vai falar daqui a pouquinho, você deixa de ter outras percepções da vida. Você deixa de estimular outras regiões, outras áreas, outros caminhos, outras sinapses no seu cérebro. E isso traz um processo automático. Você deixa de entrar em estado de lucidez, percepção e evoluir. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. A gente vai juntar essas imagens arquetípicas, esses arquétipos que está aí o tempo inteiro rodando dentro de você, onde eles são visitantes, eles não podem ter morada. Ah, eu sou desse jeito. Já viu isso na internet? Na internet vai lá e fala assim: olha, faça esse teste e descubra qual é o seu arquétipo. Só que esquece de falar, gente, que descubra qual o seu arquétipo nesse momento. Por quê? Porque é um momento da sua vida onde você está enfrentando o desafio e você vai baixar igual um download aquele arquétipo para que você possa enfrentar o desafio, aprender, trazer as virtudes desse arquétipo, trabalhar as sombras que esse arquétipo traz. E logo depois você manda esse visitante embora e vai vir outro desafio na sua vida, onde você vai baixar outro download. Só que o que acontece com as pessoas? Elas vão lá, elas trazem esse arquétipo e fica presa nesse arquétipo, achando que eu sou assim. E aí perde momentos importantes da evolução e fica num looping. É a mesma coisa, pensa o seguinte, seu computador é um cérebro, ou perdão, seu cérebro é um computador. Seu cérebro é um computador. Então imagine eu estar com um computador aqui, esse computador aqui, potente, e eu usar sempre o mesmo programa. Tem vários programas no computador que eu posso usar, extremamente potente, e eu vou lá e fico só no mesmo programa, usando só o mesmo programa, o Word. Fico lá só no Word. E eu não exploro outros programas. É a mesma coisa dos arquétipos. Então, o que acontece com as pessoas normalmente? Elas baixam o download de um programa, de um arquétipo, e fica ali. E perde percepções. E fica num loop infinito de repetições. Sempre acontece isso comigo. Sempre as pessoas fazem isso comigo.
essa situação sempre se repete na minha vida. Por quê? Porque você está preso no arquétipo. E é isso que a gente vai falar, a gente vai entender e vai falar o que é que acontece com o cérebro quando isso acontece, não só com o cérebro, tá? Porque isso também afeta o seu corpo. A gente vai falar um pouquinho mais. Então, o que são os arquétipos? Os arquétipos, eles são modelos universais de comportamento, de emoções, que nós carregamos. Esses modelos não são personagens fixos. Você não pode se fixar em um deles, porque se você se fixar, você perde as outras percepções. Então, imagina o seguinte, você é o quadro do quebra-cabeça inteiro, é a imagem inteira do quebra-cabeça. O arquétipo é uma pecinha, onde você vai utilizar para montar o seu quadro do quebra-cabeça. Então, o arquétipo é essa pecinha. Ele seria, dentro dessa pecinha, o seu personal, onde vai desenvolver no seu quebra-cabeça aquela pecinha que vai encaixar, pá, para que você possa montar o seu quadro inteiro, onde você, nesse quadro inteiro, é o quê? A essência, a consciência máxima, a luz do vivo. A luz do vivo, a gente fala muito sobre ela na live O Evangelho da Neurociência, que a gente fala justamente sobre essas imagens arquetípicas, essas histórias, essas metáforas, essas parábolas, porque somente essas histórias que são carregadas aí ao longo do tempo pela humanidade, né, histórias que atravessam, histórias muito antigas, de parábolas, metáforas, mitos gregos, onde você escuta e você se identifica com a história, você se identifica com o personagem. Ou seja, por que você se identifica? Porque talvez na sua vida você está atravessando naquele momento, aquele arquétipo. E aí, somente essas histórias, seu inconsciente, ele funciona através de símbolos. O inconsciente, ele não funciona através do 2 mais 2. Esse momento linear que você está agora, o 2 mais 2, racional. Você está me escutando, você está ali fazendo ligações. Ai, mas será que é? Será que não é? Nossa, que interessante. O 2 mais 2. O inconsciente não é assim. O inconsciente, a gente consegue atingir ele através de símbolos, através de imagens, através dessas imagens arquetípicas, que consegue atravessar essa parte linear e atingir o inconsciente. E é ali no inconsciente que ocorre o processo de percepção e de evolução. É onde, através dessas histórias, você vai trazendo luz para essas sombras, para esses estados que você ainda não conhece. E vai trazendo lucidez, trazendo para a consciência aquilo que está inconsciente. Você vai se desenvolvendo. E essas histórias são perfeitas para atravessar e atingir esse inconsciente, porque o inconsciente, ele é o quê? Ele funciona através de símbolos, imagens arquetípicas. Então, essas imagens, elas são importantes, mas você não pode ficar preso nessa força psíquica, porque é uma força psíquica, é uma energia. Imagina, energia, ela movimenta. Se você pega uma energia e para, estagna, aquilo dali vai gerar um processo, vai gerar uma cristalização. Então, você vai se cristalizar ali, pum, ficar fixo, não vai ter flexibilidade para desenvolver, você vai ficar fixo naquele personagem. E é só um papel. Você não é o papel, você é o palco. O palco onde os personagens apresentam. Ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre esses arquétipos. A gente vai falar sobre os 12 arquétipos clássicos de Jung, tá? Jung que trouxe ali o estudo desses arquétipos, Carl Jung, o psicólogo Carl Jung, trouxe o estudo. A gente vai falar sobre os 12 e acrescentar mais um. Esse que a gente vai acrescentar, o 13º, ele é um arquétipo que está na sombra. Então, ele não está nesses 12 principais. Mas a gente vai acrescentar que é a vítima, porque muitos de nós vivenciamos isso e ficamos presos ali, nesse papel da vítima. Esse papelzinho, nossa, muito de nós fica ali, rodando nesse papel. Por isso que a gente vai trazer ele da sombra, que é um arquétipo que está ali na sombra, não está nesses 12 principais, mas a gente vai trazer pelo seu grau de importância, para que a gente possa se percepcionar. Então, vamos lá. Os 12 arquétipos. Primeiro, o inocente, que busca a pureza, a simplicidade, a fé no futuro.
Segundo, o órfão, ou também chamado de o cidadão comum, que deseja pertencer e se sentir seguro nessa comunidade. O terceiro é o herói, que busca o quê? Superação, desafio. A gente vê muito ali, né? Superman, né? Esses heróis dos mitos gregos, que a gente se identifica com esses heróis nessa construção, que busca o quê? Provar o seu valor, proteger o que é importante para ele. O quarto é o cuidador, aquele que protege, aquele que doa, aquele que acolhe. Então, ele tem esse processo de proteção com os outros, o cuidado com os outros. Mas a gente vai falar daqui a pouquinho com ele. O explorador, que é o quinto, ele quer a liberdade, ele quer a aventura, ele quer descobrir novos caminhos. O sexto, o rebelde, que desafia as regras, rompe o sistema, busca mudanças. O sétimo, o amante, valoriza essas conexões profundas, traz o que? O prazer, a beleza da vida. O oitavo, criador, ele transforma ideias em realidade, ele busca inovações. O nono, o bobo da corte. Ele vive com leveza, humor e espontaneidade. O décimo, o sábio. O sábio busca por sabedoria. Ele busca por verdade, conhecimento. O 11º, o mago. O mago tem a capacidade de transformar realidades, conectar o visível e o invisível. O 12º é o governante, aquele que lidera, aquele que organiza, aquele que coloca ordem e estabilidade. E o 13º, a vítima. A vítima, ela tem aquela sensação ela traz, na verdade, a vulnerabilidade. E quando ela é bem trabalhada, ela traz um processo de construção. Mas quando ela não é bem trabalhada, ela traz sempre um processo de injustiça. Eu sou injustiçado. E a gente vai falar dela junto com os 12 arquétipos agora. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Vamos descobrir onde que você está nesses arquétipos. O que a gente fez? A gente tem um grupo no WhatsApp. Quem quiser participar, a gente vai deixar o link aqui embaixo, onde toda semana a gente traz o que a gente chama de um passo a mais. Então, toda semana a gente faz uma enquete para que as pessoas possam se reconhecer ali, se percepcionar, e através da percepção de hábitos diários, de alimentos, de arquétipos, a pessoa possa, depois da nossa enquete, a gente responde ali o que é aquele hábito, o que é aquele alimento que ela mais gosta, o que é aquele arquétipo que ela se identificou quer dizer, está trabalhando dentro dela. Então, é um grupo que toda semana a gente trabalha a percepção, autoconhecimento. Gente, tem gente que fala assim, Lud, detesto o grupo do WhatsApp, né? Mas não é um grupo qualquer. Tá bom, gente? É um grupo de autoconhecimento. Toda semana a gente vai enviando mensagens ali para que você possa se avaliar, se reconhecer na busca de trazer um pedacinho a mais desse quebra-cabeça para você. Então, nesse grupo dessa semana, o que a gente fez? A gente colocou o arquétipo, né? Ali, o sábio. E escreveu o que seria. E falou: olha, clica aí, né? Escolha qual arquétipo você se identifica mais. As pessoas escolheram, a gente trouxe algumas percepções desses arquétipos para a pessoa se reconhecer. E depois, no outro dia, a gente falou: olha, agora que você se reconheceu nesse arquétipo, ou o herói, ou o sábio, ou amante, ou a vítima, foi uma das que a gente colocou. Ninguém se reconheceu na vítima, né? Ninguém colocou vítima, lógico, porque você não vai se colocar nunca como vítima. Depois que você se reconheceu, a gente vai trazer alguns movimentos no seu dia a dia, o que você faz no seu dia a dia, e você vai, a partir desses movimentos, a gente vai colocar o arquétipo relacionado com esse movimento. Então, primeiro a gente colocou o arquétipo, a pessoa olhou e escolheu. Segundo, a gente colocou o que é um movimento que ela faz, um hábito que ela tem no dia a dia, ela iria escolher o hábito que ela mais tem ali, e através dessa escolha, no outro dia, a gente colocou o arquétipo relacionado com aquele hábito. Para a pessoa se ver e observar se realmente ela se conhece. Se realmente aquele arquétipo que ela escolheu é o arquétipo que ela está vivendo nesse momento. Aí eu vou dizer para vocês, gente, várias pessoas ali, né, a vítima, o governante que não tinha colocado nenhum, observaram que estavam ali, naqueles arquétipos também. Então, é um grupo bem legal de desenvolvimento e a gente vai fazer um exercíciozinho aqui parecido para que você possa se reconhecer no arquétipo, que a gente possa conversar um pouquinho mais. Então, vamos lá.
Vamos ver qual que é o principal arquétipo que você se situa nesse momento. Lembra que é uma energia, é uma força psíquica. Então, está relacionada com algo que você está vivendo nesse momento. Ele não é fixo e nem pode ser fixo. Quando você se fixa nisso, você se cristaliza. E aí você deixa de ser o todo, a essência, aquilo que você é, o palco onde esses arquétipos se apresentam. Então, vamos lá. Observa a sua postura. No momento que você está vivendo, às vezes um desafio que você está vivendo hoje, ou um desafio que você viveu há pouco tempo. Qual que foi a postura que você tomou nesse desafio? Primeiro, nesse desafio que você teve, ou agora que você está vivenciando, ou no passado, você sentiu que você precisava lutar para vencer. Observa. Ou, segundo, você, nesse desafio, sempre estava cuidando de outra pessoa. Mesmo você tendo desafio na vida, você estava ali de olho numa outra pessoa. Para proteger essa pessoa, não sei. Terceiro, não, Lute, nesse desafio que eu tive, eu estava buscando liberdade. Eu estava cansada e eu estava buscando algo novo. Quarto, não, nesse desafio que eu tive, eu estava me sentindo totalmente injustiçado e sem esperança. Eu estava procurando que outras coisas, né, que um movimento, que as situações da vida mudasse para que eu pudesse desenvolver, para que eu pudesse movimentar minha vida. Então, eu estava esperando primeiro um movimento de fora para depois vir um movimento de dentro. Não, Lud, ó, nesse desafio, eu estava buscando romper as regras, transformar o sistema. Eu queria transformar. Não, Lude. Na verdade, nesse desafio que eu estava vivendo, eu estava buscando leveza, beleza, prazer, uma conexão entre pessoas, uma conexão de amor, de relacionamento entre as pessoas, também é uma outra forma. Não, Lude, na verdade, nesse desafio, eu estava querendo liderar, colocar ordem nas coisas, colocar pingo nos is, entendeu? Então, eu estava vivendo esse desafio, e nesse desafio eu estava querendo colocar o quê? Os pingos nos is. Não, na verdade, nesse desafio eu estava procurando pensar, investigar, estudar essa situação, ou através dessa situação eu estava buscando ensinar outras pessoas, para que elas pudessem aprender. Lude, na verdade, nesse desafio que eu estava vivendo, eu estava buscando criar algo novo, algo original, algo único. Ou nesse desafio que eu estava vivendo, eu estava buscando, sabe, levar com mais leveza. Estava buscando brincar, me divertir, trazer mais leveza nesse desafio. Pode ser também. Ou então, eu estava buscando nesse desafio algum prazer, alguma esperança. Eu estava buscando a minha fé nesse desafio. Qual dessas respostas você se identifica? Lud, pode se identificar mais de uma? Pode, tá bom? Não tem problema. Qual que você mais se identifica? Pensa um pouquinho. Pensou? Então, agora vamos para a resposta para que você possa se identificar nesse momento qual força psíquica está atuando. Pode ser mais de uma? Pode. Primeiro, se você sente que você precisa lutar para vencer nesse desafio que você está vivendo hoje ou ontem, em poucos tempos aí na sua vida, você está na imagem, no aspecto arquetípico do herói. Se você está cuidando ou protegendo outras pessoas, você está no cuidador. Se você está buscando liberdade, algo novo nesse desafio, você está no explorador. Se você sente que foi injustiçado nesse desafio e espera uma mudança externa para que você possa fazer seus movimentos, você está na vítima. Se você quer romper as regras, transformar o sistema, você está no rebelde. Se você busca leveza nesse desafio, conexões amorosas, prazer, você está no amante. Se você quer liberdade e colocar ordem nas coisas, os pingos nos is, você está no governante. Mas se você nesse desafio está investigando, estudando ou ensinando algo para alguém, você está no sábio. Se você está criando algo novo,
algo original, você está no Criador. Se você sente vontade de brincar, de se divertir, de trazer prazer e leveza, você está no bobo da corte. Se você busca pureza, esperança e fé, você está no inocente. Ah, esqueci um, gente, anota aí. Se você está se sentindo sozinho e buscando pertencer a algo, a uma comunidade, vem para a gente, tá? Na comunidade do Perception, acessa aí, você sempre vai estar acessando um desafio aí, um passo a mais. Mas se você está se sentindo sozinho e buscando pertencimento, você está no cidadão comum, no órfão, ok? Anote aí qual que é o sentimento predominante, o que que você está passando, a energia que está mais ativa, que a partir de agora a gente vai aprofundar um pouquinho para que a gente possa entender de forma rápida, tá bom, gente? Para não ficar nada muito extenso. Por que que esse arquétipo que está atuando em você nesse momento é importante? Porque eles são mapas de desenvolvimento. Ali você vai descobrir desafios, virtudes que têm que ser trabalhadas nesse momento. Porque a vida, gente, é uma experiência, é uma escola. Perdeu o corpo, perdeu o uniforme da escola, saiu da escola, né? Mas a vida é uma escola onde você está desenvolvendo. Então, nesse desenvolvimento, tem desafios, tem virtudes que têm que ser trabalhadas. Então, vamos ver cada virtude, cada desafio que tem que ser trabalhado no arquétipo que você se identificou. Vamos ver agora? Inocente. Se você olhou ali e falou, nossa, eu estou no arquétipo do inocente. Qual que é a força psíquica que está agindo em você? Uma força psíquica de confiança na vida, de busca por pureza. Qual que é a virtude que está ali agindo, sendo trabalhada? Fé, otimismo, simplicidade e esperança. Qual que é o desafio que você está passando agora? A ingenuidade, a negação dos problemas, então cuidado, e evitar responsabilidades. Então esse é o grande desafio do inocente, que você tem que ficar de olho para que você possa trabalhar. Lud, eu me identifiquei com órfão. Eu quero pertencimento nesse desafio. Então, qual que é a força psíquica do órfão ou cidadão comum que está atuando em você agora? O desejo de pertencimento e igualdade. Quais são as virtudes que estão sendo desenvolvidas e trabalhadas? Empatia, colaboração, senso de comunidade. Quais são os desafios que você está enfrentando para que você possa se moldar e crescer? Conformismo, cuidado. Medo de se destacar, cuidado, tá? Por quê? Porque como você quer pertencimento, você não quer se mostrar, você não quer brilhar. Então, cuidado, brilha. Você pode brilhar sem tirar o brilho de ninguém. E dependência excessiva de outras pessoas. Então, cuidado com isso. Lúdio, o arquétipo que eu me identifiquei é o herói. Se é o herói, qual que é a força psíquica que está atuando em você nesse momento? A coragem, a superação dos desafios. Quais são as virtudes que você está desenvolvendo? Determinação, disciplina e resistência. Quais são os desafios que você tem que enfrentar e tomar muito cuidado? Arrogância. Que o herói, quando ele vai para o extremo, ele se torna arrogante. A competitividade excessiva. O tempo inteiro você está buscando validação, mostrar o seu valor. Cuidado. E lutar por causas erradas. Então, quando você começa a lutar demais, aquele circuito, a gente vai falar agorinha, você fica presa num circuito. Então, às vezes, aquela situação nem está acontecendo. Você começa a lutar contra. Na verdade, você gasta energia e fica num looping ali sem aprendizado nenhum. O cuidador. Lude, eu me identifiquei com um cuidador, que eu estou passando pelo cuidador. Então, qual que é a força psíquica que está agindo em você agora? A compaixão, o cuidado com o outro. Qual que é a virtude? Altruísmo, proteção, generosidade. Qual que é o desafio que você está enfrentando? Autoanulação. Cuidado, porque quem cuida demais do outro, muitas vezes, se não na maior parte do caso, esquece de você. Codependência, porque às vezes está utilizando esse processo para quê? Para depender do outro, ou fazer com que o outro dependa de você, tá bom? E um controle disfarçado de cuidado. Então, às vezes, você está ali cuidando do outro para que a pessoa se torne o quê?
submissa, sem querer, gente, lógico, porque isso aí não é uma intenção ativa, né? Você não tá ali, nossa, eu sei o que eu estou fazendo. Muitas vezes é uma coisa inconsciente, que você tem que tomar cuidado, porque traz para a consciência aquilo que está inconsciente. Então, às vezes, a necessidade de se sentir importante na vida de alguém tá fazendo com que você, aí se eu não cuidar, e aí? Será que eu vou deixar de ser importante para essa pessoa? Então, cuidado. Lude, eu me identifiquei com o explorador. Qual que é a força psíquica do explorador? Busca liberdade, busca descoberta. Qual que é a virtude que está sendo trabalhada dentro de você? A autenticidade, a curiosidade, a abertura para o novo. Mas qual que é o desafio que você tem que ficar atento ali o tempo todo? Instabilidade, medo de compromisso. Opa, teve compromisso? Corri, tá? Vou para outra coisa. Eu não consigo me manter em um local. Eu sempre vou pulando de locais, vou para outra coisa. E a inquietude constante. Não consigo ficar quieto ali. Às vezes, se você não consegue ficar quieto muito no local, você não consegue aprender com aquela situação 100%. Aí logo você vai para outra e repete a mesma situação, por quê? Porque não coletou todos os aprendizados, todos os desafios que devem ser vivenciados ali. Rebelde. Qual que é a força psíquica do rebelde? Quebra de padrões e transformação. Qual que é a virtude que está sendo desenvolvida em você, rebelde? Coragem para desafiar as regras injustas e inovação. Isso é muito bom. E uma liberdade com força, tá? Então, está sendo trabalhado dentro de você também liberdade com força. Desafios. Destrutividade, rebeldia sem propósito e isolamento. Então, cuidado, porque às vezes você está ali rebelde demais e não está chegando a lugar nenhum. Não está te ensinando nada. E isso faz com que você se afaste das pessoas e das situações. O amante, quem está ali naquela conexão com o amante, está ali naquela força psíquica, tem uma conexão emocional e estética com a vida. Quais são as virtudes que estão sendo desenvolvidas em você que está no amante? Intimidade, beleza, entrega, um prazer saudável, tá? Não é aquele prazer que traz o apego. Mas qual que é o desafio? O que você tem que tomar cuidado estando nessa força psíquica? Com a dependência emocional, ou seja, com apego, é justamente o extremo disso. Então, você tem que tomar cuidado para não entrar nos extremos. Com o ciúme, que também está ligado com o apego, e a sedução manipulativa. Cuidado. Criador. Qual que é a força psíquica que está ali no criador? A expressão, a inovação criativa. Qual que é a virtude? Imaginação, originalidade, uma visão relacionada ao futuro, ao aprendizado, à autenticidade. Mas qual que é o desafio que essa força psíquica do criador te traz? Perfeccionismo. Então, todo perfeccionista acaba não realizando. Eu quero criar, mas para criar tem que estar perfeito. Acaba se não realizando aquele compromisso, se fixa ali e cristaliza ali. Procrastinação, porque como tem que ser perfeito, eu nunca faço, porque nunca vai ser perfeito, né? Tem que ser inteiro, gente. Perfeito não, inteiro. Mas aí procrastina a atividade e viver só no mundo das ideias, não materializar. É muito criativo, fica só pensando, pensando, mas não materializa. Bobo da corte, se você se identificou com bobo da corte, força psíquica, leveza e presença no momento. Então, a pessoa vive leve, tem um bom humor. Então, as virtudes é justamente esse humor, bom humor, a espontaneidade, a alegria de viver. Só que o cuidado que você tem que ter, bobo da corte, desafios, superficialidade. Porque quando você vive com leveza, você não está levando muito a sério as coisas, e um momento da vida é muito importante, não levar tão a sério. Mas você perde, às vezes, a profundidade quando você se fixa nessa força psíquica. Irresponsabilidade, você não acaba não sendo responsável com as suas coisas, porque não tem profundidade nesse aprendizado e evita conversas sérias. Sábio, Lude, eu tô no sábio. Qual que é a força psíquica que movimenta o sábio? Busca de conhecimento e verdade. Qual é a virtude que está sendo trabalhada em você? Sabedoria, discernimento, clareza mental. Qual que é o seu grande desafio, força psíquica sábio?
Excesso de análise, sabe? Eu tenho ali, eu estou buscando conhecimento, mas eu estou analisando demais, e aí eu me perco naquilo. Então, por ser muito analista, você deixa de trazer emoção, porque o sábio, ele tem que equilibrar razão e emoção. Então, ele deixa de trazer a emoção, que é importante nessa análise. Então, ele se distancia da emoção e procrastina o processo de ação. Mago. Qual que é a força psíquica do mago? A transformação, a conexão entre os mundos, visível e invisível. Quais são as virtudes? O sábio, ele vai desenvolver virtudes de uma visão ampla, capacidade de cura, realização de mudanças profundas, tudo isso esse aspecto psíquico traz. Mas qual que é o grande desafio do mago? A manipulação, a ilusão de poder e a distorção da realidade. Porque, como ele faz essa ponte entre o visível e o invisível, ele acaba distorcendo a realidade e manipulando muitas coisinhas aí, principalmente do lado ali espiritual. Ele utiliza as palavras do mago, às vezes, para manipular através do lado espiritual, né, para manipular através do invisível, porque as pessoas, elas não conseguem, elas têm medo do invisível. Então, a pessoa utiliza dessa força psíquica às vezes para manipular pessoas, para iludir através do poder. Então, é um cuidado que tem que se ter. Governante, qual que é a força psíquica? Liderança e organização. Quais são as virtudes? Responsabilidade, estabilidade e justiça. Mas qual que é o desafio quando isso vem de forma desequilibrada? Autoridade, controle, rigidez. Então, a pessoa se torna muito controladora. Ela utiliza essa liderança para mandar e não para instruir, para direcionar, não para fazer outros líderes. Um líder, ele faz outros líderes. Um líder, ele estende esse poder. Então, quando vem de forma desequilibrada, o que a pessoa faz? É só meu, é a rigidez, é o apego ao controle das situações e de pessoas. E por último, a vítima, que é esse arquétipo da sombra, esse arquétipo adicional que a gente colocou. A força psíquica relacionada à vítima, expressão da vulnerabilidade, necessidade de proteção. Gente, sabia que a vulnerabilidade, ela é o que nos conecta? Uma pessoa que se mostra vulnerável é muito importante, que a gente sente falta hoje em dia. Todo mundo mostra, né, uma beleza, uma máscara, e é tudo muito lindo. E quando a pessoa vem com essa vulnerabilidade, ela traz aspectos de conexões muito mais profundas. E a vítima, ela tem essa capacidade. Ela traz essa força psíquica, da vulnerabilidade, da proteção. Então, a virtude que ela traz é o quê? Sensibilidade, honestidade sobre fragilidades dentro dela, capacidade de pedir ajuda. Isso é humildade. Então, são aspectos importantes na vítima que vêm para que a gente possa trabalhar. Por isso que não existe o que é bom ou ruim dentro de cada arquétipo, mas existe a forma que você trabalha todos eles. Só que o grande desafio da vítima é que quando ela vem desequilibrada, ela vem e traz o quê? A impotência, ela traz o processo de culpar sempre fatores externos, foi o outro que fez, aquilo aconteceu comigo, aquilo não me deixa andar, tá? E esperar o quê? Um resgate, sem a própria ação, sem dar os seus próprios passos. Então, todo passo, alguém pode até te ajudar, mas você tem que dar seu primeiro passo, não tem como. Mesmo porque o cérebro, para ele ser ajudado, você tem que ter abertura para o querer. Você tem que dar o primeiro passo para depois aparecer o chão, para que o outro possa te tirar. Então, a vítima, quando ela vem totalmente desequilibrada, ela traz esse aspecto, o grande desafio, para que você possa superar, trabalhar essa sombra e trazer a luz. Os arquétipos também, olha que legal, revela lições que você está passando nesse momento. Qual é a lição que você está passando nesse momento? O que esse professor interno, que são essas forças psíquicas que você está vivenciando nesse momento, está te trazendo como lição? E eu espero que essa live te ajude a percepcionar a lição. Porque se você traz para a consciência essa lição e trabalha essa força psíquica com a virtude e o desafio que você está enfrentando, você passa por esse processo muito mais rápido.
Você passa por essa lição da vida, essa experiência muito mais rápida. E aí você passa e traz um novo papel, um novo personagem no palco da vida para que você possa computar ali mais um pedacinho do que é você. Então vamos para as lições que esses arquétipos trazem. Para o inocente, se você ali se colocou ali, essa força psíquica é o que eu estou passando nesse momento, o inocente. Qual que é a evolução, qual que é a lição do momento? Aprender a confiar, mesmo diante das incertezas, mantendo a fé, sem cair no quê? Na ingenuidade. Quando você passa por esse processo, aprende a confiar sem ser ingênuo demais, você evolui. E essa evolução vai te trazer o quê? O equilíbrio da pureza de intenção com o discernimento. Então, você vai ter essa pureza, mas você vai ter o discernimento na vida do que é bom ou ruim, do que é aquilo que vai te trazer, não é nem bom ou ruim, mas as questões que realmente vão te trazer aprendizado, ok? Órfão, ou cidadão comum também conhecido. Qual que é a lição do momento de você que está passando por um momento onde você quer ter estado de pertencimento, quer pertencer a uma comunidade, quer pertencer a algo, que é a força psíquica que traz esse arquétipo. A lição do seu momento é reconhecer que o pertencimento verdadeiro começa com um vínculo interno. Então, para você pertencer verdadeiramente a uma comunidade, você tem que fazer essa conexão primeiro com eu, primeiro com você. Quando você entende isso, você aprende a criar seguranças internas antes de buscar o quê? Uma validação do outro. Então, é esse momento que está sendo trabalhado em você. Se identificou? Coloca um likezinho aí pra gente. Herói. Qual que é a lição de você que está na força psíquica do herói? Usar força e coragem não só para vencer suas batalhas, mas para proteger e servir com propósito. Quando você começa a utilizar essa força, não só para vencer as suas batalhas, mas para agir com propósito na vida, o que é propósito, Lude? É cumprir com êxito aquilo que você propôs. Então, você dá o melhor naquilo que você propôs para você. Você evolui. E você começa a diferenciar quais são os desafios reais de lutas desnecessárias, movidas pelo ego. Nossa, isso aqui eu tô buscando só por validação mesmo. Não, eu não vou lutar por isso. Eu não preciso lutar por isso. Eu sei o que é real para mim. Qual que é o meu propósito? Eu lutar para o meu propósito, para aquilo que é o meu crescimento, não pelo ego. Cuidador, Lúdia, eu estou na força psíquica do cuidador. Qual que é a lição que eu tenho que aprender no momento? Aprender a cuidar dos outros sem se esquecer de si mesmo. Então, você aprende a doar, mas também aprende a receber, principalmente de você. Quando você entende esse processo, você começa a transformar o cuidado em escolha consciente, e não em obrigação, e nem autoanulação. Nossa, eu tenho que cuidar do outro, eu tenho que fazer do outro, eu tenho que... Não, você não tem que. A sua responsabilidade é primeiro cuidar do seu corpo. As outras questões é um transbordar. Não tem como você entregar para o outro aquilo que dentro de você está em vazio. Não tem como, eu vou entregar aqui e eu estou vazio. Não, tudo é um processo de transbordar. Eu estou transbordando e a partir de agora eu posso estabelecer uma conexão com cuidado ao outro. O explorador. Qual que é a lição de você que está na força psíquica explorador? Buscar novas experiências sem fugir da responsabilidade. Quando você consegue fazer isso, você consegue descobrir que a maior aventura da vida é explorar a si mesmo. Você não precisa correr em outros locais. Nossa, agora eu tenho que explorar outros mundos, outros locais. Não. A maior exploração é aqui. A maior viagem que você pode fazer é essa viagem interna. Rebelde. Qual que é a sua lição do momento, rebelde? Usar a força de transformação para criar mudanças construtivas e não rebelde sem causa. Então, você utilizar essa força de questionamento para você realmente construir. Quando você faz isso, você sabe diferenciar rebeldia impossível de coragem consciente. Então, você consegue diferenciar dessa rebeldia automática. Eu sou rebelde, eu nem penso no que eu estou fazendo. Eu simplesmente questiono, eu tenho que ser assim, né? Eu sou ovelha negra. Não.
essa rebeldia compulsiva, você consegue diferenciar o quê? Com a coragem consciente de quê? De modificar o mundo, de trazer um questionamento para o mundo, de modificar as pessoas através desses questionamentos que você faz. O amante, gente, qual que é a lição do amante? Amar sem se perder no outro. Então, isso quer dizer que você vai cultivar a beleza e o prazer sem a dependência emocional. Quando você faz isso, você começa a reconhecer essa conexão mais profunda, primeiro com você, depois com o outro. É o processo que a gente falou. Tudo é transbordar. Primeiro sou eu, depois eu transbordo para o lado de fora. O criador, qual que é a lição do momento para você que está vivendo aí como criador? Trazer ideias para o mundo material, mesmo que imperfeitas. Mas você trazer essas ideias, materializar essas ideias. Quando você faz isso, não buscando perfeccionismo, mas faz porque você está assim, você está nesse momento, você começa a aprender que criar também é desapegar do controle absoluto sobre o resultado que você vai ter. Então, eu estou fazendo essa live aqui, criei essa live. Ai, será que vai ter 100 likes? Ai, será que vai ter 200 mil visualizações? Não. Eu fiz por quê? Porque é um transbordar. É algo que eu fui pesquisando dentro de mim e falei, caramba, olha, se todo mundo souber um pouquinho disso, e se tiver que chegar até você, ótimo. Foi porque a sua vibração, a sua busca te trouxe até aqui. Mas talvez muitas não vão ter esse contato, e está tudo bem. Ah, eu tenho que fazer e a live tem que estar perfeita. Se não estiver perfeita, eu vou gravar milhões de vezes. Assim eu não crio. Então, eu simplesmente deixo o fluxo. Sem esperar o quê? Sem ter o controle sobre os resultados. A partir de agora, tá ali. Quem tiver que ver, vai ver. Quem tiver que ser ajudado, vai ser ajudado. Eu me ajudo e ajudo você. Lude, eu tô na força psíquica do bobo da corte. Qual que é a lição do momento do bobo da corte? É justamente trazer o quê? Leveza, presença. Sem usar o bom humor para evitar as coisas sérias, sem usar esse bom humor para evitar as profundidades, sem usar o bom humor como justificativa para evitar as responsabilidades. Então, quando você consegue utilizar esse bom humor com presença, você consegue equilibrar a diversão com responsabilidade. Você consegue divertir, sim, mas você também é responsável. O sábio, Lude, qual que é a lição do momento? Transformar conhecimento em ação prática. Qual que é a evolução? Unir sabedoria intelectual com experiências vividas. Então, se o sábio, ele traz o quê? Ação, ele questiona, ele transforma, ele sabe utilizar essa sabedoria, ou seja, razão e emoção, com experiências, e consegue ensinar o outro dessa forma. O mago é a ligação com o momento. Essa ligação com o momento está relacionada com a capacidade de usar e transformar realidades de forma ética e consciente. Ou seja, eu sei fazer essa ligação do visível com o invisível, mas eu faço de forma ética. Eu não manipulo as pessoas. Então, quando você faz isso, você reconhece que o verdadeiro poder vem da integração com a essência, não com a manipulação, que é o perigo, né? Porque nesse processo, o ego, ele deseja pelo poder, o controle. O governante, Lute, qual que é a lição do momento? Liderar com justiça, com compaixão, de forma equilibrada, equilibrando a autoridade, equilibrando a escuta, escutar o outro, porque cada um tem algo interessante para te trazer. No seu cotidiano, ninguém vem por coincidência, nada é coincidência. O momento que você está passando agora não é coincidência. Você está vendo essa live não é coincidência. São movimentos do cotidiano para trazer o quê? Aspectos do invisível, do sagrado, da busca que você tem sobre aquilo que é você. Então, o governante, ele consegue, com compaixão, escutar o outro, aprender com o outro, mesmo ele estando em uma postura, né, de líder, que é um momento, você não é aquilo, você está naquilo. Quando você entende isso, você entende que o controle real vem do quê? Do autocontrole, e não de controlar o outro. O verdadeiro controle é aqui,
das suas emoções, dos seus aprendizados, das suas percepções. Esse é o verdadeiro controle. Essa é a verdadeira liberdade que você tem. E por último, a vítima, que é esse arquétipo adicional que a gente trouxe, onde a lição do momento é sair da impotência para a autorresponsabilidade. Quando você aprende isso, a ter responsabilidade, ou seja, ai meu Deus, eu não consigo desenvolver porque o outro não deixa, porque aconteceu isso, e você olha e fala assim, gente, eu sou o diretor, o ator, o escritor da minha história, eu sou tudo isso. Então, se eu sou o roteirista, o diretor, o ator, eu sou tudo isso, eu sou a minha própria história, eu consigo transformar a dor em força e reconectar-se com o criador da própria história. Então, você cria a própria história. Você começa a entender que, na verdade, tudo isso está acontecendo porque, antes de tudo, nasceu na mente. E você se fixou nesse papel. Quando você entende que você pode ser qualquer um, a partir de agora, talvez, é a hora de você ir para o mago, para o sábio, para o rebelde, para o governante, liderar a si mesmo, você vê que você pode criar a sua própria história e pegar outros personagens, outros roteiros, para que você possa sair desse estado e transformar. Não é mudança. Não existe mudança, gente. Mudança não existe. Ah, eu vou mudar. Não. O que existe são escolhas. A todo momento você está escolhendo. Dentro de todos esses papéis que foram te apresentados, qual papel você escolhe vivenciar hoje para passar pelo seu aprendizado? Aí eu não escolho nenhum, Ludmila, então eu não vou escolher. Até o não escolher é uma escolha. Então, a todo momento você está escolhendo. E no momento que você escolhe, você não muda, você transforma. Porque a energia, ela se transforma, ela não muda, ela se transforma. Porque é uma energia psíquica, é uma força psíquica que está te transformando para você coletar as partes, trabalhar seu quebra-cabeça e ver de fato aquilo que você é. Trazer para o consciente aspectos inconscientes, lucidez daquilo que você é de verdade. Você não é nenhum desses papéis, mas você é o palco onde eles se apresentam para que você possa estar ali pegando fragmentos daquilo que é você e se tornar aquilo que você é de verdade. E isso é só construído aqui, viu, gente? Na terceira dimensão. Não vai achar que você vai construir isso lá na dimensão. Não, é aqui, na matéria. Você está na matéria, passando um ser espiritual, passando por uma experiência material para que você possa materializar. Materializar o quê? Essas forças psíquicas. Materializei, ela é um visitante, sai. Integrei partes do que sou eu. Vim outra, escolho outra para esse momento da minha vida. Por isso que é tão importante. Observe esse momento da sua vida, de todos os personagens. Qual que você vai utilizar? Todos esses estão aí dentro de você. Você pode escolher qualquer um deles e transformar a sua realidade. Dentro desses aspectos também, eles equilibram a experiência humana. Então, cada arquétipo atua como força desse quebra-cabeça da psique. Ao longo da sua vida, você vai passar por esses diferentes arquétipos. Não fique preso em um. E esse arquétipo vai trabalhar o que se chama de luz e sombra. Então, você tem que olhar a luz e a sombra. Porque quando você olha a luz e a sombra, você se torna o que o Jung chamou de individualização. Você não se torna perfeito, mas você se torna inteiro. Luz e sombra se unem. Você se torna inteiro. Então, saber a luz e a sombra desses arquétipos são importantes. Vamos falar um pouquinho mais sobre luz e sombra de cada arquétipo, para que você possa entender muita coisa, né, gente? Ufa, assiste essa live 1, 2, 3 vezes, para que você possa pegar ali, ó, anota, tá? Anota todo esse processo. Gente, eu quero saber um pouquinho mais. Eu não quero, né? Eu quero entender um pouquinho mais, Lud. Será que tem alguma coisa escrita? Tem. Assistiu essa live? Entra lá no nosso grupo, que você vai receber o PDF com tudo isso, com todos esses arquétipos aí. Esses arquétipos, a luz, a sombra, as virtudes, os desafios. Então, entra no nosso grupo, no linkzinho aí, que está abaixo. Entra no grupo que você vai receber o PDF com todos os arquétipos, para que você possa estar ali o tempo inteiro folheando e escolhendo em qual desafio da vida você está e qual arquétipo que você vai utilizar, qual virtude que tem que ser trabalhada, ok? Então, vamos lá, luz e sombra.
A luz é a sombra do inocente. O que é o inocente? Qual que é a luz? A fé, o otimismo, simplicidade e esperança, que a gente já vem falando. As virtudes. Qual que é a sombra? Ingenuidade, negação de problemas e fuga da realidade. Que ela tem que ser vista. Você tem que iluminar essa sombra. Tomar cuidado com essa sombrazinha ali. Trazer para a consciência o grande desafio. O órfão ou cidadão comum. Qual que é a luz desse arquétipo, dessa força psíquica? A empatia, o senso de igualdade, conexão com o coletivo, porque ele busca essa conexão, né? Mas qual que é a sombra? Vitimização silenciosa, conformismo e medo de se destacar, medo de brilhar, que é uma coisa que tem que sempre olhar. Você pode brilhar, sem tirar o brilho de ninguém. Lembra disso. O herói, qual que é a luz do herói? Coragem, determinação, resiliência. Qual que é a sombra do herói? É o que a gente falou, quando vai para o extremo. Arrogância, excesso de competição, sempre está esperando validação. Necessidade de provar seu valor o tempo todo. É o cuidado que tem que ter. Cuidador, que é o cuidado ao outro. Qual que é a luz? O altruísmo, a compaixão, a generosidade. Qual que é a sombra desse arquétipo? Autoanulação, controle disfarçado com cuidado e a codependência. Então, deixar o outro dependente demais de você. Não é assim, tá? Ensina a pescar e vai. O explorador, qual que é a luz? Autenticidade, curiosidade, abertura para novas experiências. E qual que é a sombra? Quietude crônica, instabilidade, medo de compromisso, porque não para no lugar, sempre está querendo explorar outras coisas. Cuidado. Rebelde, qual que é a luz do rebelde? Coragem para desafiar injustiças. Capacidade de romper padrões nocivos. E nessa coragem acaba ensinando outras pessoas. Mas qual que é a sombra do rebelde sem causa? Destrutividade, rebeldia sem propósito e isolamento. Amante, qual que é a luz dessa força psíquica? Intimidade, entrega, celebração da beleza, do prazer saudável. Qual que é a sombra? Perfeccionismo, paralisia, procrastinação, viver só nas ideias. Perdão. Qual que é a luz? Intimidade, entrega, celebração de beleza e padrões saudáveis. Qual que é a sombra do amante? Apego excessivo, ciúmes e sedução manipulativa. Agora é o criador, que eu pulei. Qual que é o criador? Qual que é a luz? Inovação, imaginação, visão transformadora. Qual que é a sombra? Perfeccionismo, ou seja, se paralisa pelo perfeccionismo, procrastina essa materialização, porque nunca está perfeito, e vive só nas ideias, a gente já falou. Bobo da corte, qual que é a luz? Leveza, bom humor, presença do momento. Qual que é a sombra? Superficialidade, irresponsabilidade, uso do humor para evitar o quê? Responsabilidade e profundidade nas experiências da vida. Sábio, qual que é a luz do sábio? Clareza, discernimento, busca pela verdade. Qual que é a sombra? Excesso de racionalização. Distanciamento emocional. Então, a pessoa, ela pensa demais, se torna muito racional, questiona demais. E acaba procrastinando por causa da análise. Gente, tem um negócio aqui no meu nariz, toda hora eu tô coçando. Então, analisa demais, pensa demais, questiona demais e acaba não tendo ação, procrastina. Mago, qual que é a luz dessa força psíquica? Clareza, discernimento, busca pela verdade. Qual que é a sombra? Excesso de racionalização, distanciamento emocional, procrastinação, tá? E análise infinita. Perdão, gente, estou falando do sábio de novo. Qual que é o mago? Transformação profunda, visão além do óbvio, conexão com o invisível. A sombra do mago, manipulação, porque essa conexão do visível e invisível, uso do poder para o controle e distorção da realidade. Governante, qual que é a luz do governante? Liderança, responsabilidade, estabilidade. Qual que é a sombra? Cuidado com o autoritarismo, rigidez, centralização do poder. Então, distribua o poder. Você veio para formar outros líderes. E a vítima, qual que é a luz?
reconhecimento honesto de suas vulnerabilidades, de suas fragilidades, a capacidade de pedir ajuda, humildade, sensibilidade emocional. Qual que é a sombra? Impotência, dramatização das situações, dependência e resgate externo. Espera sempre resgate externo. Então, Jung fala o seguinte, que quando você consegue trabalhar tudo isso, você consegue unir essas forças, luz e sombra, você trabalha dentro de você a individualização, que aí é o processo de evolução, que é quando você se torna inteiro, é quando você começa a juntar seu quebra-cabeça. Você pega uma experiência, passa pela experiência, trabalha virtudes, desafios, luz e sombra, naquilo que está sendo apresentado na vida, que a gente sempre colocou tudo aí, né? O desafio que você está passando. E a partir desse momento você se torna inteiro, você integra uma parte de você. E você vai para um outro personagem. Você puxa ali, você escolhe outro personagem para outro processo da sua vida. Então são poderizinhos que você tem. Quando você começa a trabalhar bem todos esses aspectos, ali começa o processo de expansão da consciência. Ali começa a integração dessas duas forças, luz e sombra, e o processo de resiliência emocional, onde você enfrenta os desafios e cada arquétipo vai trazer o quê? Um poder emocional. Nesse processo de resiliência, você começa a ter autonomia espiritual. Você não está trabalhando só seu corpo. Você está trabalhando o seu corpo, a sua vibração, as suas emoções, a sua mente e o seu espírito, aquilo que é você. Então, cuidado, pessoal. Pegar um arquétipo e falar, meu arquétipo é esse, é perda de tempo, tá? Você está perdendo literalmente a maior moeda dessa terceira dimensão. Sabia que a maior moeda de troca dessa terceira dimensão é o tempo? Então, por exemplo, aqui eu estou doando o quê? O meu tempo. E você também está doando o seu tempo para mim. Então, quando você pega um arquétipo e fica nele, vive nele, e não traz novas experiências, você perde tempo. Você fica ali, naquele looping, naquele mecanismo da sua vida, se torna mecânico, se torna automático. Você começa a ter respostas automáticas. E é o cuidado que a gente tem que ter. Por quê? Por que que isso acontece, gente? Por que que a gente se prende a esses arquétipos? Vamos lá. Seu cérebro, ele é danado. Ele adora histórias. Ele adora uma boa história. Ele adora uma boa narrativa. E ele está sempre programado o quê? Para contar histórias. E não só contar histórias. Ele adora entrar no enredo. Vivenciar dentro dela. Essa capacidade do cérebro de entrar nesse enredo e vivenciar é importante? É, porque é importante para a sobrevivência humana. É através do momento onde vêm essas histórias, esses conhecimentos, essas metáforas, né, esses mitos, que traz o quê? Sabedoria, que são passadas de geração em geração. Então, a gente vê que essas histórias contadas pelo cérebro, vivenciadas pelo cérebro, traz a sabedoria de histórias que são passadas de geração em geração, para o aprendizado. Hoje a gente vê um mito grego e a gente se identifica, olha quanto tempo que tem. Por quê? Porque traz um aprendizado. Então, essas histórias são importantes. Só que o cuidado que a gente tem que ter é porque nesse cérebro existe o sistema límbico, que é a parte emocional do cérebro. E esse sistema límbico não distingue o que é realidade e o que é imaginação. Então, quando você vive ou você começa a imaginar essa história na sua cabeça, você fica revivendo essa situação, ela não sabe que você está só revivendo essa situação na sua cabeça. Ela vai achar que é real. E ela o tempo inteiro vai trazer estímulos para o seu corpo, como se você estivesse vivenciando agora, nesse momento, essa mesma situação. Você fica preso naquilo. Quer um exemplo? Você passou uma situação ontem, no seu dia, com o seu chefe, e você se sentiu injustiçado, a vítima. E aí você, à noite, começa a viver de novo essa situação e refazer essa situação na sua cabeça. Seu sistema límbico não sabe o que é realidade ou imaginação. Ele libera as mesmas substâncias que vai mudar a sua respiração, que vai acelerar seu coração, que vai alterar o funcionamento dos seus órgãos. Como se você estivesse vivendo naquele momento. Lud, mas eu não senti tudo isso acontecer. É de uma forma tão sutil, gente, que você não sente no momento acontecendo.
né? O coração acelera um pouquinho, a respiração muda para que você possa enfrentar a injustiça, a digestão diminui. E aí você fica lembrando daquela situação de novo e de novo e de novo, por quê? Porque seu cérebro adora essa história, adora reviver, você vai reestimulando essa via no seu cérebro. Você vai reestimulando esse mesmo arquétipo, essa mesma via neural. E isso vai fazer com que você sempre mantenha a mesma percepção. Você não consegue percepcionar o que naquele momento, aquela injustiça pode ter te trazido como aprendizado. O que eu tenho que aprender aqui? Como aspecto de vítima, o que eu tenho que aprender? Eu tenho que aprender que eu sou autor da minha própria história? E no autor da minha própria história, talvez eu vou me questionar, está me fazendo feliz esse trabalho? E só eu posso mudar? Meu chefe não vai mudar? Então, quando você começa a reviver aquele mesmo processo de vítima, seu cérebro, ele vai fazer com que se fixe aquele personagem na sua mente. E você sempre vai se achar vítima daquela história. Por quê? Porque você está sempre aqui com aquela mesma ideia no pensamento. Você está reforçando esse personagem. E você está deixando de aprender com aquele momento. Você vai vivenciar outro momento na sua vida. Talvez você vai interpretar como algo parecido. E como você fixou tanto aquela ideia na sua mente, naquele outro momento, você vai pegar aquele mesmo personagem, qual personagem? Vítima, e se posicionar de novo como ele. E você vai passar anos da sua vida naquele mesmo personagem, sem aprender com os potenciais, os desafios, as virtudes que aquele personagem, naquela história, quis te trazer. A mente, gente, mente, viu? Essa é a grande verdade. A mente mente. A mente é um narrador incansável. A partir do momento que você acredita em um pensamento, qual pensamento? Eu fui vítima dessa história. A sua mente vai começar a dar nomes para os personagens. Se eu fui vítima, aquele foi o agressor, aquele foi ali que me defendeu, então ele é o cuidador, ou então o herói. Aquele dali foi o que não levou a sério, então ele é o bobo da corte. A partir do momento que você acredita naquele pensamento, eu sou vítima, ou então eu tenho que explorar o mundo, eu tenho que conhecer várias coisas, ou então eu tenho que lutar por causas porque eu sou rebelde. Quando você acredita naquele pensamento, a sua mente, que é um narrador incansável, vai montar todo um roteiro do palco da vida. E se você fica naquele looping, naquele ciclo de repetição, você sempre vai se manter o quê? Naquele personagem. Essas histórias da mente, que ela é capaz de criar, essas histórias infinitas, todas elas são válidas. Então, todas elas são importantes. A partir do momento que você se dispõe a processar essas emoções, a modificar suas ações, a escolher desenvolver o quê? Os desafios, as virtudes, a luz e a sombra desse personagem. Então, não existe certo e errado. Você pode puxar qualquer personagem, desde que você, na narrativa da mente, se disponha a trabalhar isso. Se você não se dispõe a trabalhar isso, você está perdendo algo precioso, que é o quê? O seu tempo. Mas, Lude, eu quero aprender. Como é que eu posso aprender? Uma dica que a gente dá, gente, é você, ao invés de ficar tão preso a um pensamento, começar a questionar e observar que não existe todos esses pensamentos que a mente se fixa são meias verdades. Eu, numa história, posso me posicionar como vítima. Nossa, eu sou vítima dessa história. Mas se você for conversar com aquilo que eu chamo de agressor, você vai ver que o agressor que eu coloquei para você vai falar para você que ele é a vítima. Ou seja, essa é uma meia-verdade minha. E do meu agressor também é uma meia-verdade. É importante a gente entender qual? A verdade absoluta, a verdade única. É chamada de a luz do vivo. O que é a luz do vivo? Vai lá na live, o Evangelho da Neurociência, para o despertar do reino interior, que você vai entender o que é a luz do vivo. E a partir do momento que a gente se posiciona como, opa, deixa eu ver aqui a verdade única. Qual que é a verdade única? Que, na verdade, eu estou num personagem.
E se eu me posicionei nesse personagem, nesse momento da minha vida, é para que haja um aprendizado, para que eu capte aquele fragmento da minha grande tela, do meu grande quebra-cabeça. Por isso que quando você estiver passando por essas situações, é importante você escutar o quê? A voz do silêncio. Você, tudo bem, me coloquei nesse papel, mas agora eu vou escutar os sussurros da minha alma. O que eu tenho que aprender com isso? É a voz do silêncio. O silêncio, ele não é a ausência do pensamento. Ele não é a ausência desse pensamento à força, mas é o ato de dar o valor na quietude, na essência, e observar a voz do narrador, observar o personagem, observar o roteirista, o que aquele momento está querendo me trazer. Se você fica preso, se o seu cérebro, a sua mente fica preso no arquétipo, você acaba funcionando com um circuito neural fechado. E isso vai reforçar sempre as mesmas redes neurais do pensamento, da emoção, do comportamento. E vai gerar o quê? Uma limitação mental. Não só uma limitação mental, viu, gente? Uma limitação mental, uma limitação emocional e uma limitação física. Fisicamente você se torna limitado. Então vamos lá. Se eu fixo no personagem, Lúcio, o que que acontece se eu fixo no personagem? Você começa a uma ativação crônica, e isso gera um estado de estresse. Você começa um processo de neuroplasticidade restrita, você ativa os mesmos circuitos neurais. Você começa um processo de supressão de uma região importante do seu cérebro, que traz a capacidade de pensar e escolher, de planejar, que é o córtex pré-frontal. Então, você perde a capacidade de quê? De escolher, porque você se fixou naquele papel. Meu Deus, eu só passo por isso. Não, você não entende que você está escolhendo esse personagem. Então, você faz a supressão dessa região, que é a parte mais desenvolvida do seu cérebro. E isso vai te gerar estresse, vai diminuir sua imunidade, você vai ficar o tempo inteiro ali, ter processos, às vezes, virais, dores físicas, você vai ter aparecimento de processos no seu corpo. Por quê? Porque você vai ter uma limitação física também. Por isso que a gente falou da limitação física. Então, vai aparecer limitações físicas. E também você vai ter tensões musculares. Lude, mas se eu começo a escutar essa voz do silêncio, se eu começo a observar o narrador, o roteirista, o ator, todo esse roteiro, se eu me transformo no palco da vida e eu começo a escutar os sussurros da alma, o que eu venho aprender com esse personagem que veio para mim agora? Você sai dessa identidade rígida, viu? Você se torna mais flexível. E você começa, dentro desse processo, a ter uma expansão da consciência. Começa a integrar essas forças, luz e sombra. O que isso te traz? Você se torna inteiro. Individualização. Você começa a trabalhar a sua resiliência emocional e autonomia espiritual, e isso vai refletir no seu corpo, gente. Então, você vai ter mais energia, você vai começar a ter mais... Você vai ver que a sua saúde vai melhorar. Estados de estresse crônico que você vivia, você vai ver que você vai desativar esses estados de alerta. Então, vai ter a desativação de áreas do seu cérebro que ficaram extremamente ativadas por essa sensibilidade. E você vai desenvolver áreas do seu cérebro que traz o quê? Mais escolha, liberdade de escolha, planejamento, lucidez. Todo esse processo, gente, do arquétipo, vai trazer um nível de reprogramação, tanto da mente quanto do cérebro, para o seu desenvolvimento, para o seu despertar de forma muito mais consciente. Lógico que, gente, você pegar um arquétipo e você sair desse arquétipo, deixar fluir esse arquétipo, não é fácil, tá? Não é fácil. Isso é um grande passo para a consciência humana. Isso aí é um grande desafio da consciência humana. Por quê? Porque seu corpo, seu cérebro, ele sempre vai buscar o mesmo caminho. Seu cérebro, ele não gosta de mudança. Ele não gosta de novas escolhas. Ele sempre gosta de segurança, mesmo que doa.
Então, mesmo que doa ser a vítima, mesmo que doa ser o rebelde sem causa, mesmo que doa ser aquele que sempre leva o humor sem profundidade nenhuma, sem conexões profundas com ninguém, seu cérebro prefere, por quê? Porque é aquilo que ele conhece. Escolher novas possibilidades para ele traz medo. Mas, apesar de trazer medo, traz o quê? Evolução. Você começa a desenvolver partes e ligar hemisférios que talvez você nunca, né, se não tivesse essa disposição para a transformação, poderia dar esse primeiro passo. Então, o que a gente propõe toda mudança, gente, vai ter um campo de resistência. A partir do momento que você viu esse arquétipo, se identificou nesse momento com esse arquétipo, o desafio, aquilo que você tem que aprender, e hoje você fala, Lude, eu proponho mudar, saiba. No momento que você falar assim, hoje mudar não, né? Eu escolho a diferença, ser diferente, porque não muda, você escolhe, eu escolho ser diferente, passar por esse processo de transformação. A partir do momento que você falar isso mentalmente, você virou as costas, vai começar o primeiro campo de resistência. Por quê? Porque seu cérebro é assim. Ele é um animalzinho, ele tem medo, ele quer estar seguro. Mas o que a gente propõe para você? Continue. Mesmo que em um momento você vire e fale assim, nossa, tá faltando forças para mim, respira fundo e dê o próximo passo. Mesmo que nesse momento, quando você se propõe novas escolhas, tudo começa a dar errado porque é normal. Quando você começa a sair de um padrão arquetípico que você estava durante tanto tempo e se propõe modificar, várias coisas começam a mudar. Várias coisas começam a vir como campo de resistência para testar, para que você possa ter resistência nessa mudança, para que você se torne resistente naquilo que você está se transformando, querendo ser. Então, a partir do momento que você começar, às vezes você vai perder dinheiro, às vezes você vai perder amigos, às vezes vai distanciar pessoas, você vai falar, gente, será que eu estou fazendo certo esse negócio? Parece que tudo piorou, mas é porque você está se propondo modificar um padrão, uma energia psíquica que talvez está aí há tanto tempo. Então, nesse processo, o que a gente diz para você é o seguinte, continue. Você olhou, ouviu ali a verdade absoluta, o silêncio, que não vem através, deixa eu parar de pensar, mas vem através de respostas daquilo que tem que ser trabalhado, continua, tá? Porque você faz isso por você, e não só por você. Porque como você contém ali um conhecimento universal nas suas células, Jung fala que você tem ali dentro de você o inconsciente coletivo, ou seja, todo o conhecimento do universo está dentro de você. A partir do momento que você, como uma pequena luz, a pequena chama, se propõe a modificar, se escolhe a transformar, por manter ali dentro de você todo o conhecimento universal, sem você perceber, você acende novas chamas. Através da sua mudança, às vezes uma pessoa que está lá do outro lado do mundo e que está ligado a você através de um processo vibratório, uma conexão, ela também começa a modificar. Por isso que não é fácil. Porque talvez a transformação que você está fazendo agora não é só para você, mas tem várias pessoas conectadas a você, que dentro desse processo busca essa transformação. Então, continue a nadar. Se você está passando por isso, dá um like aqui pra gente, tá? Fortalece o canal. Se você conhece uma pessoa que está passando por esse processo, que precisa ouvir essa live, compartilhe essa live. Traz esse processo de transformação, de percepção, de lucidez, para que essa pessoa possa pegar o cotidiano, aquilo que é simples, e transformar numa linguagem sagrada, porque a transformação ela acontece desde o primeiro momento que você abre os olhos. E a gente não podia finalizar essa live sem convidar vocês para o método Revela, onde dentro do método Revela você vai aprender a sair desse estado aí de personagem, do papel fixo, a se transformar no palco da vida e começar a observar cada um desses personagens. E dentro dessa observação, aprender com esses personagens, desativar esses estados automáticos que esses personagens te trazem, corrigir as limitações físicas, mentais e emocionais que esses personagens que se fixaram dentro de você por uma escolha sua
começaram a instalar. Então, a gente te convida a vivenciar no Método Revela. A gente sempre deixa embaixo também o link da primeira aula, para que você possa conhecer o método. E se você se identificar, se você sentir aí na voz do silêncio, no sussurro da alma, que essa é a sua caminhada, vem com a gente. E também participa da nossa comunidade no WhatsApp. Pessoal, foi um prazer estar aqui em mais uma live e até a próxima.